Começando em Hillside, New Jersey, mais um Alessandro's Podcast. E hoje nós temos aqui a presença dela, a Regiane Luna. A ronda de aplausos para a Regiane. Regiane, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo excelente, não posso reclamar de nada. Regiane, então, Regiane Total Help. Exato. Muitos anos no mercado, hein? Muitos anos. Uau. Já são 23 anos, né, de dando suporte à comunidade brasileira. Nossa, show de bola. Regiane, conta um pouquinho mais da Regiane. De onde a Regiane é, de onde ela veio, quando ela chegou nos Estados Unidos. Conta um pouco aí da Regiane para os telespectadores ouvirem e te ver e conhecer mais de você. Um pouquinho da minha história. Bom, Regiane, nascida no Maranhão, em 1973. Meus pais foram para o Rio de Janeiro, como sempre foi na história do Brasil, nordestino indo para Rio, São Paulo. Meus pais foram para o Rio e eu tinha apenas 8 meses de nascida, então eu me considero mais carioca que maranhense. Então, por conhecer, né? Carioca. Mais nascida no Maranhão. Torce para qual time? Flamengo. Ai, né? Jesus, Claro. eu não acredito. A família inteira é flamenguista. Flamenguista, uau. Bacana, bacana. Só tem meu pai de Vasco que sofre. É mesmo, tá. Sofre. Esse deve estar sofrendo mesmo. É verdade. Bacana. Mas enfim, fui para o Rio de Janeiro, 8 meses ainda, uma bebê. Estudei em escola pública, né, família humilde, mas como um bom imigrante, né, sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, meus pais já eram imigrantes do Nordeste para o Sul do Brasil. Foi criando a família. Minha mãe teve a grande oportunidade de trabalhar no consulado americano, o primeiro emprego dela. Ai, que bacana. Exato. E daí deu uma certa facilidade para que a minha família pudesse ter visto. Claro. Vim para cá, visto de estudante, enfim, acabei fazendo faculdade aqui, todo o meu curso superior é todo feito aqui nos Estados Unidos. Acabei fazendo um pouquinho de direito, né? Ciências políticas, o meu bacharel em ciências políticas, e acabei fazendo mestrado em lei internacional. Com essa paixão do lado jurídico nasceu a Total Help, né? Em 99, quando eu vim para os Estados Unidos, só para que o pessoal conheça aí um pouquinho da Regiane, eu acabei indo para a Califórnia, gente. Não tinha brasileiro, não tinha. Era eu e euzinha lá. Acho que, se eu não me engano, mas naquela época não tinha o celular ainda, não? Não, my gosh. era beeper. Eu me lembro do beeper. Eu me lembro de estar na faculdade, eu trabalhava para uma firma de advocacia e a forma que eles me ligavam era através do beeper. Então, estava na aula e eu colocava no vibrador, né, e ficava na cintura. Zzz, foi uma loucura. Uau. Mas tempos totalmente diferentes de hoje, né? Hoje, I don't know, mas às vezes eu me pego assim, meu Deus, eu fico tanto no celular, às vezes, quer dizer, na verdade, minha esposa às vezes até briga comigo, mas fica muito no celular. Eu falo, cara, 88%, 90% eu tô trabalhando. Se eu saio do computador, tô fazendo em voz aqui, eu tô trabalhando. Não fico pensando que tô vendo só outras coisas, não, tô trabalhando. E realmente a vida da gente é assim. Tecnologia, né? Com certeza. Hoje em dia, tudo no celular, no computador. Naquele tempo não era. Me lembro muito bem agora falando de tecnologia, as coisas mudando. Eu me lembro que para assistir o Fantástico, eu ia até Venice, que era tipo 1h e 15 de onde eu morava, na área de São Fernando, em Los Angeles. Eu ia para Venice, dirigia no sábado para comprar aqueles cassetes gigantes. Comprava um cassete, comprava uma caixinha de bombom garoto, ia chorar o final de semana inteiro. Eu estava nesse tempo na faculdade, eu ligava para minha mãe uma vez por mês, porque era caríssimas as chamadas naquele tempo. Né? Então mudou muito, né, as coisas. Mas enfim, daí nasceu trabalhando em escritório de advocacia, que era a minha paixão já daí. Eu sempre tive o sonho, né? Eu dizia que interessante, porque lá em Los Angeles, todo esse trabalho é direcionado para a comunidade latina, para o mexicano mais do que nada. Certo. E aí eu sonhava em trazer isso para o brasileiro, né? E aí, em 99, 2000, eu decidi mudar da Califórnia, fui fazer o meu bacharel na Flórida, na FAU, e aí descobri uma comunidade gigante de brasileiros, gigante. Aí você está no Brasil, né? Está na Flórida, está no Brasil.
E nasceu a Total Help, que eu vinha trabalhando em Los Angeles como Total Help, mas nada oficial, porque a comunidade era mexicana. Mas quando eu cheguei na Flórida, que eu podia realmente trabalhar, né, com os brasileiros, aí sim a Total Help explodiu, pôs toda a atenção, exatamente. Aí foi o nascimento da Total Help, foi uma loucura, que foi junto com a Globo Internacional que chegava nos Estados Unidos. Enfim, então essa história da Total Help, a história da Regiane, então toda parte do meu curso superior foi aqui nos Estados Unidos, família humilde no Rio de Janeiro, né, família de imigrantes trabalhando ali duro para poder meus pais prover para mim, sou eu e 2 irmãos, mas graças a Deus meu pai e minha mãe foram guerreiros, né, como bons nordestinos, Claro. E conseguiu, né, dar educação pra gente, e somos os 3 super agradecidos pelos pais que a gente teve. Uau, que bacana. São o quê? Você tem 2 irmãos e eu como menina. Ó, você sozinha lá, né, como irmão. Aprendi a ser tough por causa dos meus irmãos. Tinha que ser. Show de bola. Gente, é isso aí, ó. Já começando aqui essa entrevista com a Regiane Luna. Entrevista muito top. E com certeza, né, a experiência de vida que ela tem vai estar com certeza ajudando mais, né, os brasileiros, né, o Regiane. Porque eu acredito que é isso que tem queimado no seu coração, né, quando você teve essa ideia de abrir a Total Help, né, que realmente foi agregar valor, né, à vida das pessoas, né? Exato, o sonho é tocar em vidas, né, fazer com que, com a minha história, com a sua história, que hoje em dia é o que mais acontece, né, a gente dividir as nossas experiências, dividir a nossa história, é assim que a gente começa, né, a tocar vidas. E outras pessoas escutam, aprendem, mudam de estilo. Como todo dia eu aprendo com várias pessoas, né, e a gente pega o melhor pra gente. E assim a gente vai se desenvolvendo como ser humano, né? Show de bola, show de bola. Você, então, casada nos Estados Unidos? Casada, sim, tenho um maridaço maravilhoso, graças a Deus. Aí sim, família feliz, o resto, minha filha, é resto, tudo, né? É tudo. É o suporte, né? Exatamente. Se você tiver uma base forte, né, que é a família, o restante voa. Essa é a realidade, né? Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, como você assim, equilibra essa posição assim, de CEO da Total Help com os seus papéis de esposa, mãe? Quais são os desafios assim, que você enfrenta assim, nessa jornada? Porque é muita correria, né? Correria é bastante, mas eu acho que depois que você aprende a delegar, a dividir seu tempo bem, claro. Dá para ser um pouquinho de tudo, né? E dá para ser muito bem, dá para ser uma ótima esposa. Eu não sou mãe, foi escolha de Deus, né? Mas hoje eu agradeço a escolha dele. Eu curto os sobrinhos dos dois lados, sobrinhos e sobrinhos. Eu e meu marido somos os cool uncle and aunt. Para nossa casa que eles vão para tomar cervejinha, para trazer namorada. Então a gente curte bastante a família. Com certeza, né? Quer ou não, é uma família, entendeu? Exato. É uma família, não tem. Bacana. Então, continuando aí a lição do podcast em Hillside, New Jersey. Gente, história muito bacana aqui da Regiane, né? As experiências que ela tem trazido aqui realmente, né, vai agregar muito na vida de cada um de vocês que está ouvindo aqui este podcast. Fazer uma pergunta para a Regiane, então. Quais os principais obstáculos que você, quando você foi montar a Total Help? Qual um dos obstáculos você sentiu assim, mais dificuldade? Eu diria que a maior delas, no início, é conhecimento, né? Mas uma das coisas que eu aprendi na vida eu chamo de mentores GPS. E eu sou fã, eu acho assim, claro que nós não sabemos de tudo, né? Então, toda vez que eu preciso saber de alguma coisa, eu procuro meu GPS, eu procuro um mentor, eu procuro alguém com conhecimento. E isso foi uma das coisas que me ajudou muito. Então, a dificuldade inicial era essa, era a falta de conhecimento, que quando você inicia, começa a empreender e você não tem experiência, você tem que aprender, e você aprende no tapa. Você aprende com os erros, né? Errando, caindo, e aí vai, as coisas vão acontecendo. Né? E depois eu comecei a abrir os olhos que não precisava cair para poder aprender. Você pode pagar profissionais para te ensinar o caminho, e assim eu fui aprendendo e crescendo muito mais rápido. A dificuldade maior foi a falta de conhecimento no início. Depois disso, eu diria que a maior dificuldade são pessoas.
né? Todo negócio, quando você começa a crescer, delegar, e relação entre pessoas é uma coisa difícil. Nossa, verdade, Né? Então, conseguir manter pessoas ao teu lado, se cercar das pessoas certas, essa é uma das dificuldades que a maior parte dos empreendedores tem. Você lidar com o lado, né, emocional das pessoas, né, cara? Exato. Quantas pessoas machucadas, né? Que tá, às vezes, no convívio da gente. E que se nós não tivermos um controle emocional para cuidar dessas pessoas, cara, realmente, às vezes, ninguém vai parar com a gente. Exatamente. E o negócio acaba caindo, né? Porque se a gente está falando de negócios e você tem que liderar pessoas, você acaba tendo ali um problema que você tem que saber segurar um negócio e liderar essa pessoa, como você deu o exemplo. Se essa pessoa estiver passando por algum momento difícil, se a pessoa está machucada por alguma coisa, tem que cuidar dessa pessoa para que essa pessoa possa cuidar do teu business. Então, não é tão fácil, né? Não é fácil, não, né? Tem que levar esse pessoal tudo aí para assistir os cursos aí, né, de inteligência emocional, porque realmente, esses dias mesmo eu terminei de fazer o Green Belt da Fabric Seas. Olha, Cara, eu aprendi demais nesse curso. se aprende, Nossa, você né? aprende demais. Como lidar com as pessoas, lidar, né, com as deficiências das pessoas. Cara, é muito show mesmo. Somos todos diferentes, né? Então, você realmente tem que entender aquela outra pessoa naquele momento que aquela pessoa está passando, para que você possa extrair o melhor dela. Então, realmente tem que ter essa visão de águia. Porque se não tiver essa visão, aí você não consegue entender a pessoa e o teu negócio não vai para frente, né? Porque você depende dessas pessoas. Exatamente. O nosso business é pessoas, né? Exatamente. Se nós não tiver pessoas, esquece. Nós não vamos crescer, não vamos ir para outro nível. Exatamente, não tem. E outra coisa que eu aprendi também, falando em pessoas, você não sobe para outro nível sozinho. Não adianta. Isso é né? verdade. Não sobe. Eu aprendi isso e na verdade aprendi com os meus próprios colaboradores me dizendo, olha isso. Eu aprendi com eles. E hoje, dentro da Total Help, a gente formou um grupo que a gente chama de Brain. Né? O cérebro da empresa não sou eu, é um grupo de pessoas comigo e a gente discute vários tópicos. E a gente deu o nome a esse grupo de Brain e tem me ajudado muito, como tem ajudado a eles. Assim, a gente tem uma visão maior, né? Não é só a visão de uma CEO, é uma visão de um todo. Muito legal isso. Persistência, eu acho que é uma coisa tão necessária, principalmente para os empresários que querem ter sucesso, porque o que normalmente acontece, eu acho que o que diferencia um empresário de sucesso e um empresário comum é exatamente a persistência. Quantas vezes nós iniciamos algum projeto e você desiste na metade do caminho por causa de dificuldades, né? E dificuldades tem em tudo na vida, né? A gente tem que entender que é parte da vida. Mas a maior parte das pessoas, elas acabam desistindo. Então, eu acho que persistência é parte do tempero para sucesso. Se você não tiver essa persistência, essa vontade maior de querer fazer as coisas, independente dos tropeços, das caídas, eu acho que não chega lá. E aproveitando, falando nisso, né, uma das coisas que eu menciono no meu livro chamado Luna Crescente é exatamente isso. São coisas que eu aprendi. E aí a gente acabou escrevendo esse livro falando exatamente de tips, né, para empreendedores, como é que eu cheguei até aqui. Na verdade, é um pouquinho da minha biografia, acho que um pouquinho de informação aí para os empresários. Maravilha, temos aí então na nossa tela principal Luna Crescente, dicas de como ter um negócio de sucesso, baseado em minha experiência, no caso, e que ela é uma pessoa muito experiente, né? Total 23 anos, né? É muita experiência, então com certeza aí, todos vocês que estão ouvindo aí o podcast, vocês vão ter um material muito top mesmo para você estar aprendendo mais aí sobre o sucesso, né? Exato. Eu, durante esses 23 anos de Total Help, 27 anos de Estados Unidos, eu vi muitas empresas iniciarem, copiarem, entrar, cair e desistir. Exatamente, né, por isso que eu estou falando de persistência, porque é exatamente quem persiste é que fica. Olha a gente aqui, 23 anos no mercado, exatamente isso, por persistir, mesmo diante de dificuldades, que foram muitas, né? Verdade, né? Quando você abre um business, né? Não é fácil, né, cara? Não. Aluguel, você fala assim, meu pai, será que eu vou conseguir, né?
Depois que você começa a ter colaboradores, aí você diz, puxa, agora tem uma família dependendo de mim, agora é 2, agora é 3, será que eu dou conta de pagar isso? Será que... E aí vem estresse, vem ansiedade, né? E aí como lidar com tudo isso? E eu levo, no meu livro, eu pego momentos desse de negócio e eu levo para minha infância. Minha mãe foi uma mulher, eu digo foi porque minha mãe infelizmente faleceu de câncer aqui nos Estados Unidos em 2011. Meus pais moravam na Flórida e uma das coisas que minha mãe embutiu em mim, nos meus irmãos desde de pequeno é, se você quer alguma coisa, imagina, você vem de família humilde, uma das coisas que eu aprendi logo de cedo, se eu quiser, eu tenho que ir buscar. Não tem papai e mamãe, não vai ter ninguém que vai trazer e te dar. Então, muito cedo na minha vida eu aprendi que o amor que meus pais tinham, né, pela gente, eles iam dar o básico, mas tinha coisas que eu sonhava que eles não iam poder dar. E aí, uma das coisas que eu lembro muito bem, eu até menciono no livro, uma das coisas que minha mãe falava sempre para mim eu dizia, mãe, eu me lembro quando saiu o McDonald's no Rio, tinha um McDonald's maravilhoso no centro do Rio de Janeiro, era um edifício que para mim, eu era uma menininha de 8 anos de idade, e eu me lembro passar de frente a esse McDonald's e ir para o McDonald's naquela época, nos anos 80, era coisa de, era família classe média alta. Classe média alta. Exato. Os filhos meu pai, minha mãe trabalhava no consulado, mas a minha mãe foi trabalhar lavando pratos. Foi como ela começou no consulado. Meu pai trabalhava em construção. Então, assim, o que eles ganhavam não dava para levar a gente para o McDonald's. Na verdade, era cozinhar em casa e comer em casa. Né? Então, era a forma que a gente foi criada. E minha mãe sempre dizia, se você passar esse semestre, eu te levo. Ela me enganava, eu trabalhava loucamente para passar no curso. Vai passar. Exato, para ir lá comer um hambúrguer. Nossa. Esperava 6 meses. Mas sabe o quê? Inteligência, né, dela. Claro. Olha o marketing que ela usava. Ela passava de frente comigo ao McDonald's, me mostrava o cheeseburger que eu queria tanto. E se você passar, você vai vir comer esse cheeseburger. E eu comia com os olhos, né? Nossa, pai. Eu vou ter que estudar. Agora eu tenho que passar, porque senão eu não vou comer esse hambúrguer. Exatamente. E assim, fui crescendo com a vontade, né? E aprendi com isso, que tudo que eu queria, eu podia. Bastava eu trabalhar um pouquinho mais duro. Então, tá vendo? Essa mente empreendedora sua já vem desde pequena, né? Vem daí, exatamente. Empreender pra conseguir as coisas, né? Exatamente. Show de bola. Regiane Luna, gente, ó, você também pode encontrar, onde é mais que pode encontrar o seu livro? No Amazon, eu tenho mais algum outro ponto de vendas? Na verdade, a gente está começando, eu lancei esse livro em novembro agora. Novembro, e daí, gente, eu fui viajar e eu ainda não tive o tempo, mas obviamente logo a gente colocou no Amazon, então hoje você pode ir online, comprar o seu livro, e-book ou impresso. E agora que a gente vai começar com alguns coquetéis, tardezinhas de assinaturas, que aí o pessoal vai ter acesso ao livro e a gente vai colocar em algumas livrarias brasileiras aqui. Maravilha, maravilha. Regiane Luna, aqui no Alessandro's Podcast em Hillside, New Jersey. Além assim, da expansão da Total Help, você tem outros projetos em mente para ajudar assim mais os imigrantes? Pode compartilhar aí alguma coisa com nós? O que vem por aí? O que vem por aí? Gente, eu nunca paro. Graças a Deus, uma das coisas, eu sou um ser humano inquieto. Eu acho que toda vez que para mim, eu sou apaixonada por criar um negócio, ver o negócio crescer, e daí eu estou satisfeita, mas eu quero outro. Claro. E assim vai, né? Eu sempre falo, são os meus bebês, meus negócios são os meus bebês. Claro. E ver ele nascer, crescer, aí eu digo, agora tá na hora de bancar a mamãe. Exatamente, com certeza. Tá na hora de bancar a mamãe. Aí agora o negócio começa. Exato. Vai colher. Exato. Aí começa a dar resultado, banca a mamãe, e aí a gente vai para outro projeto. Mas no momento, a nível de Total Help, a gente está indo global, né? A gente até o COVID, nós tínhamos 30 escritórios, que era todos meu, né, e do meu esposo,
E aí, em 2021, com essa vontade de crescer mais ainda, mas procurando caminhos, só que chega um ponto também que é uma loucura, né? Porque eu vivia viajando, super ocupada, eu e meu marido, assim, chegava um momento, a gente não tem um momento família, um momento pra gente, e é isso que a gente quer, no final do dia, ter tempo pra gente, pra curtir a família, né? Descansar. E aí, um pouquinho antes, no meio do Covid, eu me dei conta que eu queria dar mais um jump, né, mais um pulo aí com a Total Help, e a gente teve a grande ideia de tornar a Total Help franquias. Na realidade, hoje a Total Help, elas são licenças, né, que tem uma pequena diferença entre franquias e licenças, e a gente optou por licenças porque, na realidade, a franquia, o franqueado, ele é totalmente dependente do franqueador. Certo. Já na licença, não. Ele é totalmente independente. Ele administra o seu próprio negócio e eu queria isso. Eu não queria que as pessoas dependessem de mim, né? Eu acho que é dar asa para as pessoas voarem. E aí a gente decidiu colocar as licenças. Tivemos uma reunião com os nossos colaboradores em novembro. Nessa reunião, todo mundo quis comprar as suas franquias, as suas licenças. Então, em uma reunião, a gente deu a tacada total. Vendemos todas. E eu acho que foi muito inteligente da parte deles, porque eles conhecem o produto, sabem fazer o trabalho, né? Era só passar a sedona a partir dali. Então, daí a gente eu tive a ideia de que eu tinha que seguir vendendo, né? E aí a gente acabou abrindo o Total Helps, falando da Total Help Global. A gente hoje tem 11 Total Helps no Brasil. A gente tem 5 em Portugal. A gente abriu agora em fevereiro a Austrália. A gente tem Japão. E a gente está abrindo ainda esse mês, o que vem de novo aí? A gente está... Olha esse mês ainda tem Bélgica. Olha. Bruxelas, está cheio de brasileiros. Né? A gente acabou de abrir também Londres e Manchester. Então, assim, o que eu estou aprendendo com tudo isso, gente? Tem brasileiro para qualquer parte do mundo. É incrível, lugar, né? Tem. Todo lugar. E assim é guerreira, hein? Porque aonde você vai, você encontra brasileiro lá, batalhando, tentando uma vida melhor, né? E muitas vezes com um sucesso incrível. Eu tive no Vietnã, em fevereiro, eu descobri um brasileiro que é o Donald Trump do Vietnã. Eu fiquei surpreendida e orgulhosa, né? A gente fica super orgulhoso da nossa cultura quando você escuta que um brasileiro está tendo esse sucesso lá fora, né? Não, com certeza, a gente fica muito feliz, né? Exatamente. Então, essas são as novidades do lado Total Help. E fora da Total Help, a gente tem também outros projetos. Eu tenho uma empresa que chama-se Empire Management. Meu segundo negócio começou em real estate. Eu comprava e vendia casas. Com o meu marido, a gente fazia flip, por causa da Flórida. A Flórida é um ótimo mercado para isso. E a gente acabou expandindo. Meu marido hoje faz toda a parte internacional. A gente investe em propriedades fora do país. Mesma coisa, compramos apartamentos, reformamos, ou se não compramos na planta, revendemos. É um outro negócio que a gente teve e tem no momento ainda. Tive já a rede de lavanderia, de cleaners. Então você mexeu com muita coisa mesmo, né? Eu gosto do business, eu adoro negócios. E aí, assim, a gente vai expandindo partnership aí com loja de roupas, com mulheres incríveis que eu conheci. Então, a gente acabou indo de sócia em boutiques. O meu livro, né, que é outra coisa que a gente vem também fazendo. E agora, por último, o último projeto, a gente também, com toda essa bagagem que eu estou criando desses 27 anos dos Estados Unidos e ajudando a comunidade, por conhecer a comunidade imigrante, né, e também por empreender, aí eu estou abrindo outro negócio também, que é a parte de consultoria de negócios e palestrando, né? Eu tive o grande prazer de ser chamada para palestrar na Harvard. Uau! Exato. Sou muito, muito orgulhosa e muito grata pelo convite que me foi feito. E agora a gente está com 3 convites. Parabéns. Obrigada. A gente está indo agora para a CFU, a Central Florida University. Okay. Agora também em finalzinho de julho a gente está palestrando lá também. E temos aí mais 2 convites ainda para esse ano, então mantendo a agenda ocupada. Essa mulher com muitos negócios aí, realmente muito top mesmo essa história
dela aí, né, Regiane? A gente aprende um pouquinho, né? Aprende Claro. um pouquinho todo dia com alguma pessoa e a gente vai juntando bagagem para chegar aqui e soltar e dividir, né? Claro. Isso que a gente faz, divide informação. Verdade. Como você lida com a missão e as responsabilidades de ser assim uma líder, né, nesse campo de atuação sua? Bom, eu tive que aprender a lidar com pressão, porque uma das coisas que o nosso escritório faz, a gente lida com deportação. Então, Uau. infelizmente, quando se lida com deportação, é lidar com vidas, né? Então, você tem que realmente... Quantas vezes eu, no início, né, chorava, me desesperava, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu faço para ligar para fulano de tal, para dizer que o filho realmente vai ser deportado? Então, no início, era complicado. Hoje é exatamente aprender a controlar a sua emoção, né? Como profissional, a gente sabe de que, infelizmente, é parte da vida, né? Nem sempre se ganha em tudo, né? Então, eu acho que quando você trabalha com seriedade, você explica. Então, eu aprendi que se eu explicasse para o cliente a razão por que aquele filho vai ter que voltar para o Brasil com informações corretas, né? Normalmente a família entendia e dizia, bom, tá bom, ele vai ter que voltar porque isso não foi feito, porque B não foi feito, porque C já estava errado. Aí eu achei que é uma forma melhor de lidar com isso. E aí, para mim também, eu comecei a sentir que isso me fazia bem, de passar a informação completa, a pessoa entendia melhor. Então, eu acho que a forma que eu aprendi a lidar com o estresse foi dando explicação das coisas. Uau! Nessa área, né? Usando a verdade, né? E passando para as pessoas, né? Realmente a realidade, né? Do momento, né? Exatamente. Não adianta, né? Às vezes você vai querer ali amenizar ou falar de uma outra forma, no caso, mentira, na verdade, acaba, né? Complicando mais. Não tem como. Eu já passei por situações, inclusive, uma historinha aqui rápida, que eu sei que o nosso tempo é valioso, mas eu me lembro muito bem, um cliente da gente nos ligou de Newark dizendo, era um cliente nosso de trânsito, e nos ligou numa sexta-feira, 5 da tarde, para mim e meu marido, informando de que os pais tinham sido presos. Uau! E, por favor, Regiane, tem como vocês irem ver meus pais ainda hoje? Uma sexta-feira, gente. 7 horas da noite, eu olhei para o meu marido disse, Regiane, vamos para casa. Eu falei, não. Tem uma senhora, tem um senhor na cadeia, poderia ser meu pai, poderia ser tua mãe. Imagina, vamos lá, pelo menos dar um abraço neles. E a gente pegou a nossa mochilinha, foi em casa, nos trocamos e fomos dirigir até Buffalo. Era 7 horas de viagem, porque eles foram presos cruzando a fronteira do Canadá. Olha a besteira que fizeram. Nossa. Moravam aqui nos Estados Unidos já há 8 anos. Uma da filha do casal estava muito mal no Brasil com câncer. E a mãe, né, sempre. Claro. A mãe jogou tudo por alto e disse, eu tenho que ir lá ver minha filha, já que ela está tão mal. E aí, eles, sem documentação nenhuma, decidiram voltar para o Brasil, mas assim, foi supetão, né? Foi uma decisão tomada sem pensar. 8 anos vivendo nos Estados Unidos, uma vida estável. Pegaram a mala, vamos lá ver a filha, porque ela precisa de mim. Chegaram lá, infelizmente a filha faleceu. Nossa. Eles ficaram lá 2 meses, já não se habituavam mais. O filho que eles tinham estava aqui. O filho com netos, tudo estava aqui nos Estados Unidos. Eles já não moravam no Brasil há mais de 8 anos. Ou seja, a vida deles era nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Ligaram para o filho e disseram, filho, a gente tem que voltar para aí. Não tinham documentos, mas tinham dupla cidadania. Uau. Tinha na Itália. Então, o que eles pegaram? O passaporte italiano, foram pelo Canadá para tentar passar. E quando chegaram no Canadá, a gente está passeando aqui, a gente queria ir para os Estados Unidos esse final de semana. Ok. Quando cruzaram na fronteira do Canadá e Estados Unidos trabalham muito próximo. Eles são, claro, né, bem fechados. É completamente diferente do Bora do Sul, né, com o México. Não trabalha tão bem quanto Canadá e Estados Unidos. Enfim, eles passaram, o oficial do Canadá pediu eles para segurar um minutinho, viu que eles eram cidadãos italianos, deixaram ele passar. Aproveite o final de semana, quando eles chegaram na fronteira dos Estados Unidos, chamaram eles para sair do carro e prenderam ali. Já foram notificados na próxima guarita
que eles estavam indo para entrar nos Estados Unidos e chegaram a detectar que eles eram os mesmos cidadãos que moravam aqui, brasileiros, mas com cidadania italiana. Uau, que situação, hein? Bem difícil. E para piorar a situação, o que aconteceu? O Canadá processou eles criminalmente, teve um processo no Canadá e a imigração americana. Então a gente teve que representar eles em 2 casos, mas aonde eu queria chegar é, naquela sexta-feira nós chegamos de madrugada em Buffalo, fomos para um hotel, no dia seguinte, 8 da manhã, a gente estava na cadeia, e gente, eu entrei na cadeia federal, porque eles colocaram eles numa prisão federal, por violação federal, né, que era no momento. A mãe desse rapaz tinha 78 anos. Era uma senhorinha pequenininha, como eu sou pequenininha, mas de cabecinha branca. Quando eu olhei, de cara eu sabia que era ela. Ela estava na ala de mulheres e você sabia que aquela pessoa não pertencia àquela cadeia. Pertencia, né? E tem a grande diferença, né? Uma coisa é você estar preso, tá na cadeia de imigração, a outra coisa é você estar numa cadeia federal, onde você está no meio de criminosos. Nossa. É diferente. Situação, hein? Eles estavam na cadeia de criminosos. Imagina aí como é que você se sentiria com teu pai e tua mãe estando num lugar desse. Tá Então, louco. para mim foi importante estar lá. E eu me lembro dessa senhora, a única coisa que ela queria era um abraço. E ela me abraçou tão apertado, mas eu senti ela tremer. Porque o ar-condicionado estava no 0 e ela estava com aqueles roupão, né, de presidiária, que dava 2 dela, que ela era pequenininha, e ela não estava de casaco, ela estava só com uniforme. E ela tremia. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente só quer um abraço, só quer uma palavra amiga, né? E Verdade, né? às vezes é só isso. E quando eu falei agora no início como é que eu aprendi a lidar com isso, aquele dia ela me perguntou, você vai me tirar daqui? E eu olhei para o meu marido, a gente sabia que ela não saía. Uau. Porque o oficial lá fora já tinha dito pra gente que ela tinha violado 2 leis. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim, vai descansar, vai dormir, a gente vai lhe ajudar. E eu saí de lá e meu marido ainda me disse, como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei, como é que eu posso deixar ela não dormir? Ela acabou de me dizer que ela passou a noite inteira sem dormir, porque tinha outras presidiárias com ela, e ela estava com medo de dormir e ser esfaqueada, coisas que a pessoa passa pela cabeça, né? Claro, é. E essa senhora não dormiu. E aí eu falei, deixa pelo menos ela dormir hoje. No dia seguinte eu liguei pro filho dela e eu tive que dar a má notícia. A negociação ofertada, a proposta feita pelo governo canadense junto com o americano era dela pagar 6 meses de cadeia e depois nunca mais pisar pé aqui nos Estados Unidos. Oh. Essa foi a única oferta feita. Nossa. Porque eles sabiam que ela estava já vivendo aqui legalmente 8 anos e de que ela tinha o conhecimento de que ela não podia viver mais aqui, não podia entrar. Então, o que eles viram a malícia? Já que eu não posso entrar, eu vou com outro documento, como que se eu fosse outra pessoa, que ela não era, ela é a mesma pessoa, só que com dupla cidadania, brasileira e italiana, mas é a mesma pessoa. E para eles, quando eles chegaram à conclusão que ela sabia de que ela estava quebrando a lei, eles disseram, ela vai pagar 6 meses. Imagina dizer isso para uma pessoa que tua mãe de 78, 79 anos vai ficar 6 meses presa. Nossa, que situação, é situação difícil. Mas o que eu imaginei? Eu tenho que explicar exatamente para ele o porquê disso. E a gente vai lutar para que pelo menos ela assine o documento e ela vá embora. E a gente conseguiu no final, nas negociações, dela sair de lá com 2 semanas, mas ela não tem mais o direito de entrar nos Estados Unidos de forma alguma. Exato. Então, a gente aprende a lidar, né, com essas situações, mas eu acredito que a melhor forma é trazendo clareza, né, explicando para a pessoa o porquê. O porquê que isso aconteceu, né? Exatamente. É bem complicado nessa situação, né? Exato. Continuando então aqui, Alessandro, o podcast em Hillside, New Jersey. Manda para nós então, quais são as qualidades essenciais que você busca em sua equipe de trabalho na Total Help? Como você lida assim com as coisas para ajudar os colaboradores profissionalmente? Como eu havia dito, Alessandro, eu acho que eu aprendi muito com a minha equipe. A gente troca muito conhecimento, né? Hoje a gente trabalha de uma forma onde eu passo informação e eu recebo informação. O que eu procuro deles, para mim hoje, para ter um colaborador, para mim, o mais importante, antes de ter conhecimento na área, é a lealdade e honestidade. Isso aí Esse é o número 1.
A pessoa pode vir com mestrado, com PhD, mas se a pessoa não tiver caráter, não adianta, não vai servir para você. Então, para mim, esses são os pontos iniciais. Claro. Né? Logo depois daí, eu quero ter certeza que a pessoa também está no mesmo vibe, tá na mesma página que eu. Ou seja, procura também adicionar a vida das pessoas, que é o que a gente faz dentro da Total Help. Então, hoje, se uma pessoa procura trabalhar na Total Help, a ideia é, será que essa pessoa também tem a mesma ideia que a gente, que é de adicionar, de dar informação? Porque quando ela lidar com situações como esse, de uma pessoa indo deportada, ela vai ter o carinho, ela vai ter a delicadeza de cuidar daquela pessoa. Certo. Se ela estiver ali só pelo dinheiro, não vai fazer o trabalho. Cara, se for pensar só no dinheiro, realmente não dá, né? Não dá. Então, é isso que eu procuro hoje dos nossos colaboradores e eu tenho sido, assim, abençoada pelo carinho daqui de cima, porque tenho colocado, assim, pessoas maravilhosas. Eu tenho pessoas comigo há 17 anos, 15, 14, 8, que a gente sabe que é muito difícil aqui na América, né? E Alessandro's Podcast aqui em Hillside, New Jersey. Regiane aqui conosco aqui hoje, dando aí o prazer de ter ela aqui no nosso podcast, né? Regiane, fala um pouco aí então das suas redes sociais, faz uma chamada aí pro pessoal seguir você aí. Bom, eu acho que mediante tanta informação que eu dei aqui hoje, né? Claro. E se alguém tiver o interesse de querer ainda um pouquinho maior informação sobre meu livro, sobre Regiane, né? Hoje a gente divide as redes sociais hoje na minha empresa como Regiane Luna. Se você for para o @Regiane Luna, você vai ter toda a informação minha pessoal, meu livro, palestras e o trabalho que eu faço de consultora de negócios. Se você for para as redes sociais da Total Help, que é o @Total Help USA, você vai ter informações jurídicas, muita informação boa sobre imigração. Então, toda vez que você quiser uma informação, e a gente dá as consultas gratuitas, então, pessoal, segue a gente aí. Não deixe mais ser passado a perna. Aprenda, pegue informação. As nossas redes sociais estão aí para isso. E cada Total Help que a gente tem, que hoje são 57, que eu estou assim, super orgulhosa do meu time, sou assim, super, super orgulhosa deles. Cada um deles tem as suas próprias redes sociais, porque a gente decidiu que, em vez de ter uma rede social com 100 mil pessoas, onde a gente não poderia dar tanta atenção, a gente decidiu que cada um ia cuidar dos seus clientes. Entendi. E, mediante isso, eu acho que fica uma coisa mais, como se fala em inglês, né? Mom and pop business, onde você pode se sentir mais em casa. Claro, né? Então, mas se o pessoal quiser seguir a gente aí, eu diria segue, porque vocês vão ter boas informações, pessoal. @Total Help USA. E se quiserem saber um pouquinho mais de mim, Regiane, @Regiane Luna. É isso aí, gente. Então, @Regiane Luna, com certeza você vai encontrar lá muitos conteúdos bacanas, né, cara? Mesmo na empresa dela, Total Help, e mesmo também na vida dela pessoal, né, como ela escreveu o livro, que com certeza vai ser para realmente abençoar e ajudar aí nos seus conhecimentos, né, Regiane? Essa é a ideia de dividir conhecimentos, né? Da mesma forma que a gente está passando a informação, eu também estou aprendendo muito com o pessoal. É muito legal porque o pessoal está interagindo, às vezes manda mensagem. Há pouco tempo, agora foi muito engraçado, uma pessoa mandou uma mensagem para mim no meu Instagram e disse: eu quero muito conversar contigo. Uau. E aí eu fiquei curiosa, né? Não me liga porque é muito importante eu ligar, a gente se falar. Eu vou mudar a sua vida. E super interessante. Liguei para a pessoa, essa pessoa está em Portugal, é uma mulher incrível e a gente agora está escrevendo um livro juntas. Olha que bacana. Veja se ela não está mudando a minha vida. Imagina só. Quem diria, né? Exato. Então, assim, gente, interagir, fazer parte da história da vida da outra pessoa, você de alguma forma adiciona ou ganha, né, conhecimento. Então, vale muito a pena. Me segue ou me deixa saber que eu também te sigo. Claro, com certeza. Então é isso aí, gente. Segue a Regiane aí e ela com certeza vai seguir vocês aí. Regiane, estamos indo para o final da nossa entrevista aqui. Regiane Luna aqui no podcast, Alessandro Podcast. Prazeraço mesmo ter você aqui. Nossa. Você é uma simpatia de pessoa. Ok? Muito obrigado aqui por esse momento aqui. Regiane, fala um pouco aí, só pra gente finalizar, o que tá vindo aí? E a parada do mindset, essas coisas, o que tá... que bom que você perguntou, olha aí. Não pode perder o tempo, deixar, né? Claro.
Pessoal, a gente tem um convite maravilhoso para fazer para vocês. A gente está falando aqui em ganhar conhecimento, né? Encontrar pessoas que vão adicionar na tua vida. Agora, em outubro 14 e o 15 também. Na verdade, a gente está fazendo uma convenção. No 15 é só a Total Help. A gente faz a nossa convenção anual. E no 14 a gente está fazendo a virada do Mindset. A gente está vindo aí com vários speakers que vão estar falando, dando um conteúdo incrível. São empresários que têm um case de sucesso para vocês, que vai adicionar muita informação para vocês. A gente vai passar assim, um dia super gostoso em Atlantic City. Os tickets já estão disponíveis, então entra na nossa rede social aí. Tem a rede social do Mindset, virada do Mindset. Certo. Ou você também pode entrar na minha rede social, no meu Instagram, e ver lá as informações da virada de Mindset. Mas vai ser maravilhoso. Pode levar a família, vai curtir aí, de repente, Claro, o final com de certeza. semana, né? Um final de semanazinho aí em Atlantic City, ficar no cassino, o maridão, de repente, e os filhos vão para a piscina. Exato. Você curte o evento, ou vice-versa, traz a família. Então, vai ser um final de semana maravilhoso. É isso aí, galera. Virada do Mindset. Então aí a Regiane vai ser uma das palestrantes lá, né? Para nós aí, com certeza vai trazer muito mais conteúdos eficazes mesmo aí, que vai poder estar agregando na sua vida profissional. Não é isso, Regiane? Exatamente, gente. Regiane, faz então aí faz o que você quiser aí para finalizar aí, manda alô. Aí, Olha que você delícia, que manda. gente. Vir num lugar desse de faz o que você quiser. Manda. Que delícia. Isso é maravilhoso. Bom, para finalizar, eu quero muito agradecer esses dois incríveis profissionais que a gente tem aqui. Gente, são, assim, anjos, pessoas maravilhosas. Falando em simpatia, tá longe, tá muito mais do que simpatia. São pessoas maravilhosas. E a todos vocês que estão aqui com a gente, nos seguindo. E vamos ser luz na vida das pessoas. Vamos iluminar o mundo e fazer a diferença. Essa é a chave, né não? Essa é a chave. Essa é a chave. Com Isso ia fazer certeza. diferença na vida das pessoas, que eu acredito que esse que é o legado que nós vamos deixar, né? Exatamente. Nós partimos dessa terra aqui, o legado que realmente a gente tem que deixar esse que realmente nós fizemos diferença na vida das pessoas, né? Exato. E às vezes com coisa tão pequena também, né? Não precisa... Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou ser palestrante. Gente, não precisa nada disso. De repente, é de dar um apoio a um vizinho, um parente, tá ali no momento difícil. Você está sendo uma luz incrível. Verdade. Então, vamos seguir sendo luz. É isso aí, gente. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram o Alessandro Podcast. Eu quero só convidar vocês para seguir as nossas redes sociais aí também. Alessandro USA 22. Alessandro USA 22. Segue nós aí, faz o subscribe aí no canal do YouTube. E temos também no Instagram aí. Graças a Deus, cada dia que passa crescendo mais. Beleza, galera? Regiane, muito obrigado então. Obrigada a Te você. agradeço de coração. Foi maravilhoso. E eu acredito que essa vai ser a primeira de muitas vezes. Se Deus quiser, quero voltar, viu? Vai ter que certeza. convidar de novo. Brevemente, eu já até falei com a Regiane aqui que tem uma outra parada muito top aí, fazer um talk show com a Uau! Regiane aí. Vamos convidar aí para mim umas 3 ou 4 pessoas. Vai ser super. Fazer aquele bate-papo, com certeza a galera vai amar. Que ótimo. Tô dentro. Tá dentro? Tô dentro. Tamo Tchau, junto. Junto e misturado. Junto Obrigado, e misturado. Regiane. Obrigada a você. Bye, bye, galera. Tchau, tchau.